futebol brasileiro hoje, 2024, o futebol brasileiro está completamente desmoralizado. Nós nunca estivemos em 6º lugar nas eliminatórias. Márcio, eu vou voltar só um pouquinho antes. Por quê? Porque existia um clamor pela convocação do Romário. O Romário, àquela altura, se não era o principal, era um dos principais atacantes do mundo, fazendo gols lindos no Barcelona. E o Parreira e o Zagallo não o convocavam. São duas perguntas aqui que eu quero te fazer. Você acredita que existia algo pessoal contra o Romário? Ou era uma questão tática que o Parreira entendia talvez que o Romário não iria contribuir de alguma forma que ele queria dentro do time? Porque eles chamam o Romário para jogar contra o Uruguai em 93 e ele decide. Né? A segunda hipótese que você aventa, ela pode ser, precisa perguntar para o Parreira e para o Zagallo. O Zagallo não dá para perguntar mais. Né? O Zagallo já... Tudo isso. Só na próxima geração, só na nossa, né? É verdade. Mas o Parreira está aí ainda. Mas eu acho que as duas hipóteses que você aventou. O Romário, ele não é bom de grupo. O Romário, ele tem uma característica pessoal, eu não sei se é um pouco de introversão, um pouco de timidez, um pouco de desconfiança. Eu não sei, com toda a convivência que eu tive com ele durante todo o tempo, ele sempre me olhava com um jeito de desconfiado. Eu não sei se ele achava que eu ia fazer uma pergunta para derrubá-lo, uma coisa mais Ele batia muito perigosa. De frente com os jornalistas. Né? Ele era de uma relação difícil. Mas aí houve um episódio que o Dunga, que era o capitão da seleção, disse para o Parreira: ponha o Romário para dormir no meu quarto. Eu tomo conta do Romário. E o Parreira confiou no Dunga. E não houve nenhum tipo de problema, nenhum gesto de indisciplina. O Romário andou bem naquela Copa. Muito. Aliás, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA em 94. Sim. Por causa das exibições dele no Barcelona e por causa da Copa do Mundo, os gols que ele fez. Fato é que o Parreira ele não tinha opinião pública. E mesmo, eu era criança, mas eu lembro as mesas redondas, ele era muito criticado, assim. A ponto até de pessoas falarem do Tele. Não, o Tele, porque o São Paulo, 93, ali, 94, estava voando. Você sentia isso também, que embora o Parreira seja um estudioso, que tanto a opinião pública quanto a mídia esportiva, a imprensa, não confiava no Parreira para a Copa? Olha, São Paulo sempre teve uma rixa com o Rio de Janeiro e vice-versa, o Rio com São Paulo. Então, os técnicos, muitos caras do Rio eram vistos com desconfiança em São Paulo e os de São Paulo com desconfiança lá no Rio, né? Mas eu acho que aquela Copa não era para o Tele, mesmo com a campanha do São Paulo, com tudo aquilo, bicampeão mundial já, 92, 93. O Tele teve a chance dele em 82 e aos trancos e barrancos ele foi a 86. Lembra? 86, naquele período, porque o Parreira, depois da Copa da Espanha, o Parreira não, o Lazzaroni, Tele. O Tele foi para a Arábia Saudita, foi trabalhar na Arábia. E Tele trabalhou na Arábia? Trabalhou na Arábia. Nossa, não e a seleção, ela foi o Edu, irmão do Zico, um período, Evaristo de Macedo, outro período, e não acertava, certo, não dava, não tinha jeito. E eu acho que ninguém ia tirar do Parreira a oportunidade de ser técnico daquela seleção de 94. E ele fez uma convocação, eu acho que pragmática, né? A própria ida do Romário foi um pragmatismo do Parreira. Mas a gente não tinha muita opção naquela época. Quem que ele podia chamar? O Careca tinha se machucado. Né? Lembra que o Ronaldo foi a primeira Copa do Ronaldinho? Sim, ele era 17, tinha 17 moleque. Pegava a bola
nos treinos. Ô, Márcio, Era gandula. E havia uma pressão muito grande também, né? Eu lembro que a seleção brasileira jogava e carregava, parecia que com ela todo esse peso dos 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, sem chegar na final. Então chegou assim nos Estados Unidos, parecia que era agora ou nunca. Assim. Mas sempre teve isso no futebol brasileiro, né? Eu acompanho a seleção bem de perto desde 78, né? Por exemplo, aquela seleção de 78 eu acho que era melhor do que a de 94. Sim. Tinha Rivelino, Reinaldo, Zico, Reinaldo, tinha Dinamite, o Roberto Dinamite, tinha Nelinho. Amaral, Nelinho. Nelinho fez um gol de falta contra a Itália. Foi uma das coisas. Eu estava do lado do Faustão, a curva. na arquibancada do estádio do River Plate. A decisão de terceiro e quarto era no sábado, anterior à final. E eu e o Fausto, dentro dessa característica que eu expliquei para vocês, que um pedação da arquibancada era fechado para a imprensa, né? E nós não tínhamos lugar para ficar no posto improvisado da Rádio Globo. Estava o Osmar Santos, o Loureiro Júnior e o saudoso Antônio Bezerra Leite, que era o nosso técnico. Eu e o Fausto saímos daquele burburinho das mesas, das rádios e da TV, sentamos um pouco à direita e tal, e ficamos perto do Nelinho quando ele cobrou aquela falta, com aquela curva. A bola sai assim, Puta, né? foi uma coisa espetacular. Mas a seleção de 78, então, era melhor. 82, então, nossa. Mas nem tanto com essa confiança que foi em outras Copas, né? A seleção brilhou, a seleção de 82, ela foi mais brilhante depois da Copa que durante a Copa. E perdendo a Copa. Talvez a repercussão, eu acho que há 3 seleções no mundo que mostraram um excepcional futebol e não foram campeãs. A Suécia em 58, a Holanda em 74 e o Brasil em 82. O pessoal fala muito da Hungria também em 54. Né? Pode incluir a Hungria, do pode Puskas, ser, pode ser. Mas é gozado. Hoje o futebol brasileiro, hoje 2024, o futebol brasileiro está completamente desmoralizado. Nós nunca estivemos em 6º lugar nas eliminatórias. Nós nunca fizemos uma campanha tão pífia como essa da Copa América. 4 jogos, 3 empates e 1 vitória contra um Paraguai que ainda está muito fraco, está em fase de remodelação. Empate com a Costa Rica. Foi muito mal. O Brasil jogou... E hoje nós estamos desmoralizados. O Brasil chegou à Copa América como a 4ª força. Argentina, Uruguai e Colômbia. Acho depois que sai o Brasil. pior até do que a 4ª força. Eu, por exemplo, gravei um comentário para as minhas redes sociais dizendo o seguinte: depois que a Argentina ganhou de 2-0 do Canadá na semifinal, eu falei, o Canadá fez mais do que o Brasil, porque o Brasil chegou às quartas de final, o Canadá foi até a semifinal. A Venezuela ganhou os 3 jogos e empatou e saiu nos pênaltis. O Brasil empatou 3 jogos, empatou 2 e ganhou... Não, empatou 3, ganhou 1 e saiu nos pênaltis. Enfim. A seleção brasileira continua sendo uma instituição. Ela continua sendo uma bandeira nacional. Porém, os números da Globo comprovam isso. A audiência já não é mais a mesma, o time já não tem tanto respeito. Nós temos jogadores espetaculares nos seus clubes.